Essa noite fria, né? Mas vamos aquecer os nossos corações com os ensinamentos espíritas que eu rogo aos benfeitores espirituais desta casa que nos ampare, que nos auxilie, para nos fazer compreendidos e que compreendam a proposta da noite de hoje. Jesus, nosso irmão maior, é, sem sombra de dúvida, a entidade mais perfeita que tivemos notícia. Claro, na progressão dos espíritos existem outros mais evoluídos que Jesus. Mas ele, hoje, na atualidade, e por, creio eu, um bom tempo ainda, ele será nosso guia, nossa forma de viver. E Allan Kardec, que publicou um conjunto de perguntas e respostas com as necessidades humanas, não absolutas, mas dentro do nosso nível evolutivo, ele dividiu, classificando os espíritos numa espécie de ordem, em três. Os da terceira ordem são espíritos que nós fazemos parte, os espíritos que são imperfeitos, o mal ainda está meio que dentro de nós ainda, precisando ser domado, mas também temos uma centelha, podemos dizer que somos seres divinos com potencial de chegarmos à perfeição, mas essa terceira ordem é uma ordem em que nós nos arrastamos, vamos dizer assim. Parece que não saímos do lugar. É uma classificação não absoluta nessas três ordens, porque não há um limiar, não há um ponto onde a gente pode dizer assim, se eu atravessar desse ponto para cá, eu estarei em um nível melhor. É tudo relativo, mas essa terceira ordem a gente conhece bem. Como a gente conhece? A gente se arrasta, sofre, dá aquela sensação de que a gente não está indo a lugar nenhum, mas creio, estamos indo sim. O da segunda ordem, já esses não estão mais com interesses mesquinhos. O egoísmo, o orgulho, ele não interfere no processo evolutivo, mas eles têm uma coincidência com a terceira ordem, que é uma semelhança, que é a necessidade ainda de encarnar, de ainda experimentar, de ser provado. E esse da segunda ordem, poderíamos dizer que são espíritos medianos, mas o mal não mais preocupa. O que preocupa mais é querer fazer o bem. Eles trabalham para chegar à primeira ordem. Kardec coloca nessa parte aí do Livro dos Espíritos vários pontos que podem, de alguma forma, identificar. Mas na minha concepção, ainda muito pequena, eu acho que eu identifico-me mais com a terceira ordem. Eu tentar entender a segunda ordem só quando eu chegar lá. Ou talvez eu esteja com um pé na segunda ordem e o outro pé na terceira. Mas a primeira ordem, essa daí é incompreensível. São dos espíritos ditos puros. Qual é a vantagem dele em relação a esses dois, terceira ordem e a segunda ordem? É que eles não são mais determinados pela matéria, não precisam mais reencarnar. Vão progredir. Progresso, ele não tem fim. A perfeição não quer dizer que sejamos um dia Deus ou com o poder de Deus. É apenas uma palavra que nós, da terceira ordem, criamos para tentar, de alguma forma, entender esses níveis superiores ao nosso. As palavras são muito limitadas para a gente.
Imagina o vocabulário de Jesus, o Espírito puro. Quantos mundos ele passou? Quantas encarnações ele viveu? Quantas línguas, quantas palavras, quantos termos ele experimentou? E as nossas palavras, nossos termos são limitados. Então, o Espírito puro, ele provavelmente não vai mais usar da palavra articulada, porque não há uma necessidade de uma linguagem. Primeiro porque somos espíritos. Apesar de muitos de nós não acreditarmos nisso, e muitas vezes estamos numa doutrina que crê no Espírito, muitos de nós não cremos ainda que somos espíritos. Isso é uma característica da terceira ordem, não é nenhum problema, é uma questão evolutiva. Nós vamos passar desse estágio. Mas dentro dessas três ordens, como é que esses espíritos adentram nessas ordens? Há um privilégio? Há alguma vantagem? Deus criou já espíritos da terceira ordem, da segunda, da primeira ordem, pela sua determinação? Ou é algo que se conquista? Aí Kardec, que é o tema da noite de hoje, vai abordar, através das perguntas feitas aos espíritos, como se dá essa progressão dos espíritos. Já que há três ordens, e Kardec vai logo direto à nossa ordem. Se vocês estudarem essa progressão dos espíritos, vão notar que a explicação e os questionamentos é de espíritos da terceira ordem, porque vai falar de mal. Se na segunda, na primeira ordem não vai ter o mal, e sim a busca do bem, ou o bem já alcançado, como instinto, não mais como algo impressionado, impulsionado pela matéria. Então, nós vamos ver Kardec muito fazendo comparações com a questão do mal. Ele pergunta logo: os espíritos são criados maus e outros bons? Já são criados assim? Ou perguntas como: mas o espírito ele é criado simples e ignorante, mas ele vai ter uma tendência ao bem e ao mal. É porque Deus colocou alguma coisa neles para que ele busque o caminho do bem ou busque o caminho do mal? Então vocês vão notar que é um conflito entre o bem e o mal nesse estudo da progressão. Mas por quê? Porque nós estamos na terceira ordem e convivemos com o mal e com o bem. Então não tinha sentido termos perguntas e respostas da segunda ordem e da primeira ordem, se a gente não vai compreender. Primeiro porque somos espíritos, como falei, e estamos temporariamente humanos. Mas a grande maioria de nós acreditamos que somos humanos. Somos essa estrutura complexa, corpo biológico, um corpo espiritual e o espírito. Só que o espírito fica muito esquecido. A gente vive mais um contexto materialista, mesmo dentro de uma crença espiritualista, mas convivemos com anseios e necessidades materialistas. São raros os espíritas que eu conheço, eu vou falar dos espíritas, porque eu não posso falar dos outros espiritualistas, nem do hindu, nem dos católicos, nem dos protestantes, que são espiritualistas, acreditam na alma, mas dos espíritas, apesar de a gente notar que há uma grande disseminação de que somos espíritos e somos imortais, mas vivemos como mortais. Tememos a morte, queremos o sucesso material, vivemos para o mundo material, nos esquecendo de trabalhar para morrer.
Ninguém trabalha para morrer, principalmente Sebastião, que já devia ter partido há muito tempo, mas é um fenômeno natural. E ele, por quê? Não se preocupa com a morte. Não é uma preocupação para Sebastião, mas não deveria ser para os espíritas. Mas é uma preocupação, porque a gente nota pela conduta, pelos apegos, pelas preocupações. Está errado isso? Não. Mas, na progressão dos espíritos, Deus nos ampara para que a gente acelere esse progresso. O que mais ocorre é que Deus não cria espíritos bons e espíritos maus. Ele cria espíritos simples. Não vai ter gêmeos. São únicos, individualidades, ignorantes, não ignorantes como meu vizinho. Ali é ignorante, viu? Que ele extraiu um dente que doeu uma semana. Ele extraiu o dente, comprou uma lata de doce e pegou o dente que ele extraiu e esfregou na lata de doce para dizer assim: doa agora, seu danado. Esse é ignorante, não é esse ignorante. Não é esse. Estamos falando da ignorância intelectual, sem conhecimento, mas dotado de algumas particularidades, esse espírito que lhe dá liberdade de aprender e de escolher. Chamamos de vontade própria. Então Deus dá vontade própria. Mas antes de ser espírito, porque se a gente for estudar lá na frente do livro dos Espíritos, nós vamos ver os 3 reinos. Os 3 reinos. Dentro da concepção científica aqui da Terra. Porque tem planeta aí que tem 4 reinos, 10 reinos, 20 reinos. E hoje até essa questão de 3 reinos nem mais se usa mais. Não é mais usado. Existem outras dimensões, outros tipos de seres que não se encaixam nesses 3 reinos. Mas não importa. O que importa é saber que nessa revelação dos 3 reinos, nós já vivenciamos a experiência nesse nível evolutivo, em um dos 3 reinos, no mineral, no vegetal e no animal. Quem vai detalhar isso com mais informações filosóficas é Leon Denis. Mas posteriormente, com mais revelações do mundo espiritual trazida pelo espírito André Luiz, na obra Evolução em 2 Mundos, a gente vai ver na obra Evolução em 2 Mundos como se dá o processo de evolução. Então nós já fomos o que entendemos como termo princípios de espírito, início de espírito. Quando Deus nos cria, Ele cria como uma espécie de uma organização celeste, está no espaço. Ela tem inteligência, tem essa característica, mas está zerada. Espíritos que já evoluíram vão pegar esse ser e vão ligar esse ser plenamente espiritual, vão ligar ele a uma matéria. Só que essa matéria é uma matéria já trabalhada por esses espíritos muito superiores, que por sua vez já passaram por esse processo. Então a gente vê que é um ciclo que os espíritos que evoluem muito voltam para auxiliar aqueles que são criados por Deus, esses princípios espirituais ou início de espírito. Então não são, dentro da terminologia, espíritos ainda, são princípios espirituais. Essa matéria, ela pode ser programada para que algumas atividades dessa matéria insira
algumas informações nesses princípios zerados. Então, criando o planeta Terra, Jesus se utilizou desses princípios para iniciar o processo da vida no nosso planeta, ligando a corpos materiais como uma ameba, um ser unicelular qualquer, depois um ser mais complexo como a alga, mas todos esses seres, alga, ameba, são corpos materiais. São corpos materiais, que por sua vez está ligado a uma inteligência muito rudimentar, muito primária. Mas o que é que uma ameba vai transferir? O corpo material de uma ameba vai transferir para um princípio espiritual? Somente a movimentação e o tato. Começa o tato, tocando uma na outra, uma espécie de choque no corpo ameba, que por sua vez é gravado nesse princípio. Então o princípio começa a gravar esses contatos. Depois, como uma alga, por exemplo, ele inicia um corpo mais complexo, porque a alga é um corpo com mais de uma célula. Aí vem a fotossíntese, vem a questão da reprodução, os primeiros pródromos do corpo sexual masculino ou feminino se dá no princípio espiritual ligado a uma alga, por exemplo. E os espíritos superiores é que vão determinar como você vai iniciar esse processo de progressão num corpo de alga, como um corpo feminino ou masculino. São os espíritos superiores que determinam isso. Eles, por alguma razão, eles conseguem ver uma espécie de tendência desse princípio espiritual para melhor progredir num corpo sexuado, feminino ou masculino. E aí os corpos vão ficando mais complexos, vão criando membros, sistema circulatório, sistema nervoso, ossos, e a gente vê uma infinidade de seres aqui no nosso planeta, todos com princípios espirituais, uns mais evoluídos do que o outro. Mas nesse período em que o princípio espiritual zerado na sua intelectualidade, ele vai passar por esses reinos para gravar, vamos dizer assim, na sua mente, gravar vários automatismos, até que ele chegue a um ser, como um símio, por exemplo. Um símio tem todas as características de um humano, né? Isso não quer dizer que, em questões genéticas, a gente tem que ser particularmente mais próximo de um símio do que os outros animais, porque a gente vai encontrar em alguns órgãos do porco, por exemplo, mais semelhança genética com o corpo biológico humano do que de um símio. Hoje até tem transplantes onde não há nenhuma condição, nenhuma alternativa de manter vivo um ser humano com um problema cardíaco, eles implantam o coração de um porco, por exemplo, numa pessoa, para ver se dá uma expectativa de vida maior até que aquele coração venha, porque o coração do porco ele tem mais semelhança genética com o nosso. Mas o que eu quero dizer é que todo essa trajetória nós não temos livre arbítrio. Do zerado, do princípio espiritual intelectualmente zerado, até que ele se aproxime para se tornar espírito, ele não tem livre-arbítrio. Ele passa, segundo o espírito André Luiz, 15 milhões de séculos. 15 milhões de séculos para atingir esse ponto entre princípio zerado, criado por Deus, zerado de inteligência, mais simples, até chegar a um ponto em que podemos transformá-lo numa nova fase evolutiva que chamamos de espírito. Aí ele vai precisar de outro corpo, um corpo mais complexo, que vai lhe dar liberdade, mais vontade própria. Inicia-se aí o processo de evolução do livre-arbítrio,
e também da responsabilidade. São 1,5 bilhão de anos para que a gente comece a se tornar espírito. Como é que se torna espírito? Chega-se ao ápice. O que é necessário gravar nesse espírito foi gravado nesses 15 milhões de séculos. Gente, 15 milhões de séculos é muita coisa. Só quem pode fazer alguma comparação é Sebastião. De 15 milhões de séculos. É muita vida. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus. Tem gente com 50 anos, né? Com 70, 90, acha que viveu demais. E o que ele ganhou em 90 anos, em termos evolutivos? Quase nada. A gente pensa que ganhou grande coisa. Essa parte do livro dos Espíritos sobre as categorias e a progressão dos Espíritos, eu vejo assim como se coloquem no lugar devido. Porque eu vejo muita gente que acha que já alcançou um nível evolutivo que não precisa mais de respostas. Cientistas, materialistas aí, e até alguns espiritualistas, né, que acham que já alcançaram todo o conhecimento, toda a ciência. Mas aí, os espíritos superiores, eles têm toda a liberdade de fazer isso, porque eles progrediram para isso. Eles pegam esses princípios espirituais que já chegaram, gravaram tudo que era necessário, levam para uma região do mundo espiritual e fazem algumas alterações no corpo espiritual. Não é no espírito, é no corpo espiritual, que todos nós temos. Não podemos conceber o corpo espiritual separado do espírito, a não ser pela mente, pela imaginação. Porque sempre vai ter. Toda vez que o espírito quiser se expressar, ele se envolve de matéria. Porque não temos percepções ainda para ver o espírito. Precisamos da matéria para se expressar. Então Kardec diz que não há como, a não ser pela imaginação. Você chegar num quadro e dizer, esse aqui é um quadrado, esse aqui é outro quadrado, 3 quadradinhos. Esse aqui é o corpo biológico, esse aqui é o corpo espiritual, esse aqui é o espírito. Mas todos temos esse corpo espiritual. E os espíritos pegam o princípio espiritual e seu corpo espiritual e modificam para que ele possa comandar, controlar um corpo que possa fazer ele progredir agora como espírito. Não mais vai ser chamado de princípio espiritual, vai ser de espírito. E nesse processo inicial, ele faz as suas escolhas. Ele já tem gravados automatismo, esse automatismo não para determinar escolhas, mas são automatismo para comandar o novo corpo que só os espíritos podem encarnar. Aqui na Terra, nós chamamos de corpo humano. Aqui na Terra, em outros planetas eu não sei. Mas aqui na Terra é o corpo humano. Então os princípios espirituais iniciam seu primeiro estágio como espírito no corpo humano aqui na Terra. Hoje não tem espíritos, aqui na Terra não tem mais espíritos nas suas primeiras encarnações. Mesmo qualquer selvagem que exista aí, ele já teve várias encarnações. Nós tivemos um momento no nosso planeta em que os espíritos encarnavam pela primeira vez, que eram espíritos que criavam uma psicosfera planetária que chamávamos, ou Kardec também chamou, de planeta primitivo, porque era usado para as primeiras encarnações de espíritos. Mas nunca um planeta ele é homogêneo. Mesmo um planeta primitivo, com espírito encarnado pela primeira vez, sempre há encarnação de espíritos que já tiveram experiências, que vêm de outros planetas, que vão auxiliar no progresso, na progressão desses espíritos no corpo humano.
Então vejam, nessa trajetória, em nenhum momento se determinou mal ou bem. Chegou o momento, você tem um livre-arbítrio, vai se desenvolver, e as paixões. E o planeta, como é heterogêneo nos seus habitantes, em termos evolutivos, muitos espíritos que vão se movimentar e existir nesse planeta vão estar em níveis diferentes, alguns primitivos e outros não. Mas essa miscigenação moral e intelectual faz parte do processo pedagógico evolutivo do espírito. Para ele sentir o que é certo e o que é errado, ele tem que conviver com o certo e com o errado. Então ele vai conviver com espíritos inferiores que já estão mais evoluídos do que eles, mas que vão influenciar esses espíritos. O que vai determinar os espíritos se tornarem maus é a influência não interna do Criador. Não criou com tendência nem para o bem nem para o mal, mas vai ser uma influência externa. Os espíritos respondem que a influência é externa de espíritos inferiores. Mas a gente pergunta assim, mas por que Deus vai colocar um espírito inferior? Exatamente, para a gente discernir, para a gente aprender. Porque ninguém no processo evolutivo passa pela fieira do mal. Ele passa pela fieira da ignorância. Ele ignora, então ele precisa saber o que é certo e o que é errado. Só que tem um detalhe. Tem espíritos que, quando é tentado, ele gosta. Tem outros que dizem, não, eu prefiro seguir esse caminho. Mas tem outros, pelo seu livre-arbítrio, que querem escolher outro caminho. Existe até uma história na Gênese bíblica, né? Que simboliza muito bem isso. Quando criaram dois símbolos, né? Masculino e feminino. Ora é realmente o gênero masculino e feminino, ora é a humanidade. E nesse caso houve uma desobediência. Vocês notaram que Adão e Eva desobedeceram uma lei divina e foram expulsos do paraíso? É o símbolo maior da progressão dos espíritos. Chega um momento, Deus lhe dá tudo, providencia tudo para que você seja feliz, para que você progrida. Então, o jardim de delícias, a gente não pode só pensar em jardim de delícias e comida, né? Apesar de eu gostar muito mais de entender essa interpretação como comida, né? Jardim de delícias, jaca, né? Uma jaquinha mole, bem docinha, né? Um pezinho de romã, a gente faz um chazinho para a garganta. Cada um cria seu jardim de delícias, mas o jardim de delícias a gente tem que ver que não é só matéria, é o conhecimento, porque tem pessoas que se sentem deliciados, satisfeitos com o conhecimento. Tem o prazer de conhecer, o prazer de descobrir, o prazer de evoluir. Então, é um jardim de delícias. Mas nem todo mundo obedece, né? Então, a simbologia da desobediência que indica o seguinte: Deus, quando nos cria e chegamos ao estágio de espírito, Ele permite que a gente desobedeça a Ele. Está na Bíblia, na Gênese bíblica. Deus permitiu. Agora não é aquele Deus da Bíblia, não. Cadê Adão? Cadê Eva? Gente, Deus é onipresente, onisciente. Está procurando Adão e Eva escondido detrás de uma moita. Como é que pode? Deus, cadê Adão? Cadê Eva? É um Deus bobo, né? Aquele Deus lá é tudo símbolo. Aí, eles desobedecem. Deus permite. Mas os responsabiliza. Depois eles são expulsos do paraíso, não sei porquê, os teólogos não conseguem explicar, faz uma confusão, e fora do paraíso tem gente morando fora do paraíso, quer dizer, fora do paraíso não é um lugar melhor do que o paraíso, concordam? Mas se existia gente morando lá, eles encontravam um povo já evoluído, porque Adão e Eva andavam nus,
Esse povo que eles encontraram já tinha casal, já tinha filho, já tinham criado comunidade. Já Adão e Eva já estavam se vestindo, né? Se envergonharam. Veja que é um processo natural do progresso humano. Ele primeiro nu, depois ele vê que o clima é diferente, ele é nômade, ele sai de um ponto para outro. Então a gente pode ver, interpretar da forma que a gente quiser, desde que seja plausível. Porque Emmanuel diz que essa criação dessa história é trazida pelos espíritos de Capela, de outro planeta que veio para cá para nos ajudar a progredir. Mas na progressão em que Kardec faz o estudo e recebe as respostas aqui, temos liberdade de desobedecer. Mas seremos penalizados por essa desobediência. E essa penalização é pedagógica também. Não é um castigo. Porque a gente se sente punido porque a gente não quer. A gente não quer que Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, único, mas infinitamente justo, infinitamente bom, imaterial, incorpóreo, ele não aceita o espírito, não aceita esse ser. Ele acha que ele é mais poderoso. E ele acha que não deve estar sujeito a um poder maior. A gente chama isso de orgulho, né? Orgulho. Então, espíritos vão chegar no momento da sua evolução que vão escolher seguir outros espíritos inferiores. E outros vão querer seguir espíritos mais superiores, porque sempre vamos receber auxílio do alto. Mas aí, quem segue o caminho da influência externa dos espíritos inferiores para o mal, vai morar num planeta de provas e expiações. Porque tem gente que vai morar em planetas de provas, que só tem provas, não tem expiação. A prova é um processo criado por Deus para a gente evoluir mais rápido. Mas há planetas que não vai ter mais expiação. A gente não vai entrar no mundo de regeneração agora, está adentrando, não tem um limite, não tem um limiar, mas vai ter expiação ainda. Não sei por que o pessoal está soltando tanto fogos. Ainda vai ter o mal e ainda vai ter expiação. E olha que vai passar um longo tempo como um planeta de regeneração. Aí, quando a gente entrar no mundo ditoso, quem sabe a gente pode soltar um fogozinho, né? Se é que vai ter fogos nessa época, nesse nível evolutivo. Porque eu vou te dizer, fogos hoje não cabe mais, né? Vai sofrer os animais, os cachorros, né? Os pets. Além de que não é bom, né? Para a nossa audição. Mas estamos nesse mundo porque somos desobedientes. Basta a gente ver o mundo. Então, como sair dessa condição? Como sair dessa... O próprio texto de Kardec lá e as respostas nos indica que é fazer o bem. Qual é o problema do nosso planeta? O mal. Que os espíritos gostam, muito caridosos, gostam de chamar de ignorância. Mas aí André Luiz já vem trazer uma nova visão. Existe o mal calculado. Existe aquele espírito que faz o mal calculado. Ele tem prazer em fazer o mal. Não é o mal por ignorância. O nosso planeta, no geral, faz o mal calculado. E sofre o homem de bem e sofre o homem mal aqui nesse planeta por conta disso. Porque predomina espíritos que fazem o mal calculado. Seja um mal pequeno, seja um mal gravíssimo, mas há sempre uma vontade de fazer aquilo, um certo prazer. Eu noto nas fofocas, né?
As pessoas na maledicência, a pessoa parece que sente um prazer de ser maledicente. Aí eu descobri um podre de Edson. Chega a dar aquele um podre. Chega a encher a boca para dizer, né? Em vez da gente olhar as virtudes, né? A gente olha mais os defeitos alheios. Isso é típico da nossa inferioridade da terceira ordem. Tem as exceções, claro. Por exemplo, os trabalhadores do Bezerra de Menezes não são assim, né? Mas, no geral, temos esse comportamento. O ministro da Regeneração, Zanzio, ele diz o seguinte, que isso é fruto, e parece muito com as ideias de Joana de Ângeles, né, do Espírito de Joana de Ângeles. Isso é fruto de uma repetição de erros que se tornam hábitos e que reencarnamos com esses impulsos que têm que ser trabalhados, analisados, como Santo Agostinho gosta de propor aquele autoconhecimento, para que a gente identifique esses pontos e a gente elimine o mal. Só tem um jeito da gente progredir mais rápido nesse momento evolutivo, fazendo bem. Não tem outra coisa. Não tem outro caminho. Tanto que Jesus veio, qual foi o trabalho de Jesus? Dizer que a gente tem que fazer o bem. Pode estudar Jesus nos 4 evangelhos que vocês vão ver. Eu vim para servir e não para ser servido. Fazer o bem. Eu li uma parte lá também do Livro dos Espíritos, que fala, é até a 4ª parte, que fala sobre a questão da ingratidão, né? Da decepção. Aí o Espírito diz lá na resposta, a tua recompensa aqui, você que faz o bem e se decepciona com o mal, com a traição, com o desânimo dos seus companheiros, a sua recompensa é o bem que você faz. Eu fiquei matutando. Quem acredita nisso? A gente só acredita na recompensa seguinte, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ir para o céu, eu quero isso, quero aquilo. Sempre a gente quer alguma coisa. A recompensa, o Espírito diz lá, a recompensa nossa aqui na Terra é o bem que a gente faz. Se a gente fizer o bem, já estamos recompensados. Mas como entender isso? Voltando à 2ª parte no tema que estamos estudando hoje. Nós estamos progredindo quando fazemos o bem. E saímos desse contexto em que Kardec explica sobre a progressão, que só fala de bem e mal, bem e mal, bem e mal. É porque é isso mesmo. Temos que sair do mal praticando o bem, tornando o hábito, como Joana de Ângeles, ou como o ministro Zanzio da Regeneração, que cada ministério tem 12 ministros, igual aqui no Brasil, né? Cada ministério só tem um ditador, né? Na maioria dos países. Lá é que eu vejo democracia no nosso lar. Cada ministério tem 12 ministros. Então a pessoa não dá uma opinião sozinha, não. Se junta com 12. Cada ministério tem 6 ministérios. Cada um. E tem mais. O governador, que seria, em termos de progresso, o mais evoluído lá, ele pede ajuda quando precisa a uma ministra. Quando ele está com muita dúvida, ele vai na ministra, para a gente ver essa relatividade. Então, quando Kardec, progressão dos espíritos, ele nos coloca no lugar devido, para a gente se identificar ainda, e como sair dessa condição. Eu mesmo, particularmente, eu não penso mais em ir para nosso lar. Nosso lar, eu quero ver se eu pulo, né? Se eu vou para um lugar melhor. Aí, tento fazer de alguma forma, mas eu sei que ainda preciso de muito ainda. Quando a gente acha que já atingiu um certo patamar, a gente começa a se achar Deus.
e acha que pode resolver os problemas humanos dos outros e se esquece do nosso. Por isso que a gente se arrasta progressivamente. Não é que a gente não tenha preocupação com o próximo, mas a gente não deve interferir com a liberdade do outro, com o livre-arbítrio do outro. Mesmo que a gente fique meio indignado, mas é livre-arbítrio, é nível evolutivo. Eu quero me melhorar. Eu me melhorando, posso ajudar melhor o meu próximo. Agora eu degladiando com o meu próximo, achando, você está errado. Isso é uma característica ainda do orgulho. Então, eu particularmente, eu penso assim, eu vou progredir primeiro para poder ajudar. Pode um cego guiar outro cego? Não pode. Então, vamos cada vez mais crer que a prática do bem é a única saída desse ciclo em que nos arrastamos, nesse momento evolutivo que nos arrastamos, para tornar isso hábito, depois as outras coisas virão. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é exatamente seguir a Jesus. E Jesus disse o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é representado por Jesus. E Jesus disse assim: eu vim para servir. Então a gente vai ter que servir. Praticar o bem, sem se preocupar com o mal, principalmente o alheio. Se preocupar com o mal pessoal, identificá-lo. Porque o mal que nos faz mal, o mal com L, que nos faz mal com U, é o mal com L que eu faço. Porque o mal que os outros me fazem, o mal com L, que os outros me fazem, não me faz mal com U. Se a gente seguir essa regra e acreditar nela, a gente vai sair dessa coisa aqui pesada, né? Aí a gente reclama do mundo, reclama das pessoas, reclama de tudo, e tudo é ruim, tudo não presta, tudo. Mas se a gente pensar assim, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre nessa noite. Muita paz a todos.